Saudações a todos, na bendita paz do nosso Salvador. Com alegria nós estamos, uma vez mais, obedecendo o ID de Cristo. E hoje estamos na Praça da Liberdade, na cidade de Goiás, mais conhecida como Praça do Coreto, uma das praças mais movimentadas aqui desta cidade. E nós estamos aqui para pregar a palavra do Evangelho de Cristo, refletir alguns momentos acerca da Escritura Sagrada, contar parte do nosso testemunho, como é a orientação do Evangelho de Cristo, nosso único Salvador. E aqui nessa praça, Praça da Liberdade, que já teve o seu nome também mudado algumas vezes, como Praça Castelo Branco e também Praça Doutor Tasso, mas é mais conhecida como Praça do Coreto, por todos aqui deste município e da região. Nós estamos aqui de frente a vários monumentos bonitos e históricos para quem aprecia a arquitetura colonial. Estamos de frente ao Palácio Conde dos Arcos, entre outras edificações nesse sentido histórico. E queremos, nessa oportunidade, pregar e testificar sobre o seguinte tema: salvação. Como alcançá-la? Este tema é uma indagação e uma incógnita para muitas pessoas, muitos seres humanos. E foi também para mim um dia, há anos atrás. E para iniciar esta reflexão, quero inicialmente ler o versículo da Escritura Sagrada, o primeiro e o mais importante nesse sentido inicial, é o que Cristo disse em Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E também, obedecendo este ide, aqui estamos para fazê-lo. E também quero mencionar a Escritura Sagrada que está, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Cristo diz a todo ser humano: quem estiver cansado e oprimido, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. E no tema citado, que ora quero entrar diretamente nele, grave bem, todos que podem ouvir aqui pessoalmente ou através dos meios de comunicação que Deus tem nos aberto as portas, através da internet. São mais de 100 países que têm liberdade de chegar esta mensagem através da internet, do YouTube, entre outros meios de gravações e transmissões. Quem vai ouvir no CD, no DVD e assim por diante. Observe, é uma experiência própria que tive com Deus no início da minha caminhada
e continuo tendo nesta caminhada até o encontro com o nosso Salvador na eternidade ou no arrebatamento. Observe que salvação é um tema que todos nós precisamos, todos nós carecemos, dependemos, porém, a maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas, não tem conhecimento de como alcançá-la. Por falta de conhecimento da Escritura Sagrada, por falta de conhecimento do Evangelho, entre outras questões. Mas nesse momento, nós teremos a oportunidade de estar aprendendo mais acerca desse tema e tirar todas as nossas dúvidas do que me ouve agora. Atentai bem aqui para mim, olhe bem para a minha face, preste muita atenção, por favor, me empreste a tua atenção. É a palavra de Deus que estarei pregando e falando acerca dela, e isso fez muita diferença para a minha vida e tenho certeza, fará diferença para a sua vida também. Porque é uma palavra verdadeira, uma palavra objetiva e clara, sem rodeios, sem fantasia, sem enganação. Clara, transparente, verdadeira, como ela é, como está escrito na Escritura Sagrada, da maneira que ela é. Observe que quando nós falamos de salvação e como alcançá-la, a maioria não sabe a resposta. Porque existem muitas enganações rodeando esse tema, essa questão acerca da salvação. E eu passei por isso durante alguns anos, até ter a certeza e a convicção através da palavra do Salvador, a palavra da Escritura Sagrada. E estarei compartilhando contigo. Eu tentei encontrar salvação através das religiões. E em uma delas, que eu procurei a salvação e procurei o caminho, a liderança me disse que eu poderia encontrar a salvação e ser ajudado para conquistar a mesma, procurando a ajuda de Maria, ou do João, do Pedro, de Aparecida, ou do chamado Pai Eterno, entre aspas, em Trindade, entre outros considerados santos por esta religião. E me disseram que eles e elas poderiam me ajudar e poderia mediar a minha salvação diante de Deus, o perdão dos meus pecados, o livramento do inferno e assim por diante. Eu poderia ter a salvação por esses meios. Mas eu nunca fui uma pessoa de ir aceitando como verdade tudo que me falam, tudo que me contam, tudo que me dizem. Sempre procuro investigar nas fontes possíveis e averiguar, conferir se realmente é daquela maneira que estão falando, estão ensinando, estão dizendo, ou não. Se é tudo verdade ou não. Ou se tem uma meia verdade e tem, de maneira sutil, de maneira estratégica, algumas mentiras e algumas adaptações com efeito de Hollywood, adaptado nesse ensino, adaptado nessa proposta, adaptado nesta doutrina, vamos chamar assim. Porque doutrina, em regra geral, nós podemos entender que é um ensinamento com uma regra e cobrança da prática do mesmo. Então, observe, eu fui investigar na fonte verdadeira, onde pode responder-nos se é verdade ou não, se confere ou não. E é importante lembrar a todos que estão ouvindo, e todos nós é importante lembrarmos sempre disso, que quando nós estamos estudando, estamos na escola, num curso, na faculdade, nós aprendemos que o instrumento da verdade científico é o experimento. Então, alguém, pode ser qualquer um de nós, qualquer um ser humano, homem ou mulher, moço ou moça, desenvolve uma teoria, um projeto, uma ideia. Mas para essa teoria
ter valor na sociedade, ter valor científico e aprovação da mesma, é preciso do experimento. Então, o instrumento da verdade científico é o experimento. E o instrumento da verdade teológico é a Escritura Sagrada contida no livro chamado e mais conhecido como Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que contém a palavra de Deus, é o livro de Deus. E neste livro de Deus, mais conhecido como Bíblia Sagrada, dentro deste livro contém a palavra do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que enviou o Salvador, que no original podemos encontrar o seu nome Yeshua HaMashiach, que significa Jesus, o Messias. Observe bem, atente bem aqui para mim. Então, se o instrumento teológico da verdade é a Escritura Sagrada, contida no livro mais conhecido como Bíblia, que está ligado à biblioteca, reunião, ajuntamento de livros, eu fui investigar neste livro sagrado para ver se era verdade o que me disseram naquela religião, a religião da maioria ainda hoje, se eu poderia ser ajudado para a minha salvação, encontrar salvação através da nossa irmã Maria, dos outros mediadores, de Aparecida do Norte e também, entre aspas, do chamado Pai Eterno em Trindade. Mas eu encontrei na Escritura Sagrada dizendo que não podemos fazer nenhuma imagem, nenhuma semelhança do que há em cima da terra, ou embaixo dela, ou nas águas, ou em qualquer outro lugar, ambiente do planeta. Isso é pecado, é idolatria e abominação diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. E encontrei também que na Escritura Sagrada diz que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Não existe outra possibilidade. E para fechar esse primeiro tópico da minha busca, eu descobri, entre outras passagens, em João, capítulo 14, versículo 6. O evangelista João escreveu no capítulo 14, versículo 6, dizendo: Cristo disse lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui fica claro que não existe nenhuma outra pessoa ou veículo ou meio de salvação, nenhum outro mediador ou medianeira, no caso de mulher, para nos levar a Deus. Somente através de Cristo, que foi o nosso Salvador, ali no Calvário, derramou seu sangue em nosso favor, o sacrifício perfeito para a remissão de nossos pecados. Então, já descobri aqui, claramente, que não é possível através de Maria, João, Pedro, Aparecida, etc, etc. Salvação no sentido de mediação. A única pessoa é Cristo. Não existe outra possibilidade. Fui procurar, então, em outra fonte da religião e encontrei uma outra porta aberta, entre aspas, e eles me disseram que eles eram as verdadeiras testemunhas, que eles, sim, é que estavam com a possibilidade de salvação, e que se eu quisesse a salvação, era só eu me adaptar a eles e fazer parte do salão deles, o salão que eles chamam Salão do Reino, e ali caminhar com eles e seguir um livro que eles têm, entre aspas, como se fosse a Bíblia, na edição Novo Mundo. E se eu seguisse esses ensinamentos junto com eles, e este livro, que o fundador, sobrenome Charles Russell, sobrenome Russell, se eu seguisse, se eu andasse com eles, eu seria salvo entre os 144 mil que serão salvos, segundo eles. Quando me disseram isso, me chamou muita atenção, porque além de seguir uma regra, que não é a regra
da Bíblia Sagrada, como nós sabemos que a única fonte de conhecimento acerca de Deus, acerca do Evangelho de Cristo, o caminho da salvação, está contido na Escritura Sagrada, eles não seguiam nem de maneira, entre aspas, e parcial, o livro sagrado de Deus. Eles adaptaram, tiraram da Escritura Sagrada um livro, e este livro é o que eles seguem segundo o que o líder deles, esse por sobrenome Russell, os orientaram a seguir. E ainda mais grave, eles estipularam que a salvação será para 144 mil pessoas. E quando eu fui investigar e analisar na Escritura Sagrada, e as pessoas que já estavam seguindo esta religião, eu descobri que só entre os que já estavam seguindo essa regra desta pessoa, que não é o Salvador, não é o Cristo, o Messias, o nosso único Salvador, entre eles, em todo o planeta Terra, já estava sobrando pessoas. Significa que eu teria que disputar com meu irmão ou com a minha irmã, alguém eu teria que jogar fora, derrubar, tirar fora do projeto de salvação para ter vaga para mim, porque entre eles já estavam sobrando pessoas. Imagine um negócio desse. Então eu percebi que havia algo ali muito contraditório e sério acontecendo. E fui para a Escritura Sagrada, então, para não ficar nenhuma dúvida. E descobri, entre tantas outras passagens, segundo o evangelista João escreveu, está escrito no capítulo 1, versículo 12, que a salvação não há limite de pessoas, não há limite, quantidade de pessoas para ser salvo. Está escrito em João 1, capítulo 1 e versículo 12, que a salvação é para todos aqueles que receberem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É para todos, todos quantos o receber. Não interessa se é 144 mil, ou milhões, ou bilhões, não interessam. Não há nenhuma referência na Escritura no sentido de quantidade. Mesmo hoje, a população do planeta, estando aí perto de 7 bi de habitantes, independentes se vai ser essa quantidade ou 10 vezes mais. Todos quantos receberem a Cristo, o confessar publicamente, pela fé, e seguir segundo a orientação dele, serão salvos. Assim está escrito na Escritura Sagrada, e assim creio, e assim bem-aventurado todos aqueles e aquelas que crerem e seguirem esta orientação. Não há número de pessoa no sentido de quantidade para ser salvo. A salvação está aberta para todos, todos quantos receberem a Cristo, o Messias, o enviado de Deus, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado e bendito seja Deus, o Deus de Israel, o Deus que enviou o Messias, o Cristo bendito, para nos salvar e redimir. Ainda procurei em uma outra religião, em uma outra denominação, e nesta me disseram, a liderança e os que ali me discipularam, me disseram que se eu guardasse o sábado, se eu seguisse o Velho Testamento como lei, se eu não comesse carne de porco, se eu seguisse essas orientações, eu assim fazendo, guardando o sábado, não comendo carne de porco, obedecendo o Velho Testamento como lei, entre outras coisas, eu estaria salvo, eu estaria tranquilo nesse sentido. Então fui investigar na Escritura e conferir, ter o meu conhecimento próprio investigado, como Cristo disse, que é para examinar a Escritura. É bem-aventurado o que lê
É bem-aventurado o que conhece, o que examina. Não segue, não anda como piolho pela cabeça de outros, pelo que me disseram, pelo que fala que tá. Porque assim é fácil enganar, pegar meias verdades, pegar um versículo isolado, fora do seu contexto, com pretexto, e enganar multidões e multidões, como estamos vendo em nossos dias, a continuação desse erro, como aconteceu em toda a história da humanidade. Líderes sem compromisso com a palavra verdadeira do Salvador. Pega versículos isolados e ali desenvolve uma regra para uma religião e conduz milhares e milhares ao inferno. Indo, como Cristo diz, condutores cegos, indo e levando multidões à perdição. Mas eu fui então conferir, buscar na Escritura, para ver o que a Escritura dizia acerca disso. Então encontrei, entre outras tantas passagens da Escritura Sagrada, dizendo que, como está escrito em Lucas 16, versículo 16, está escrito que a lei durou até João. A partir daí é anunciado o reino de Deus. Qual João? João Batista, o que veio anunciando a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. A lei durou até ali. Através de Cristo temos um novo testamento, uma nova aliança, uma nova perspectiva de vida, uma nova porta para a salvação. Até mesmo porque nenhum ser humano, com exceção do Salvador, com exceção de Cristo, o Messias, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher conseguiu cumprir o Velho Testamento. São centenas e centenas de regras. E mesmo se não fosse centenas e centenas de regras, até mesmo as questões mais básicas do Velho Testamento, nenhum ser humano teve a capacidade de obedecer e de cumprir. Nenhum teve. Somente Cristo veio aqui, cumpriu, obedeceu, concluiu esta obra, fez o sacrifício vivo, doando a si mesmo, e então foi estabelecido a nova aliança de Deus com a humanidade através de Cristo. E também está escrito aos Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei para os que creem. Também está escrito em Gálatas 3, versículo 10, que quem quiser viver depois da vinda de Cristo, o sacrifício que ele fez, tentar viver ou pregar o Velho Testamento no sentido de lei, de regra, de fé para a salvação, estará debaixo de maldição. Entre tantas e tantas outras passagens na Escritura Sagrada. A nova aliança, a porta de salvação, é através de Cristo, unicamente. O Velho Testamento nos serve e nos vale, e é de suma importância no sentido de experiência, no sentido das profecias escatológicas, como, por exemplo, o livro de Daniel, que tem ligação com o livro de Apocalipse, profecias escatológicas, profecias futuras, profecias que estão se cumprindo em nossos dias e ainda se cumprirão com a adaptação e a conclusão do governo do anticristo, do governo que nós sabemos pela Escritura, que será um governo mundial, um governo preparado por Belial para servir os seus propósitos. Mas o tema não é esse hoje. Numa outra oportunidade poderemos falar acerca de escatologia, nova ordem mundial, governo do anticristo e pontos relacionados a isso. Hoje o tema é salvação, como alcançá-la? Então veja bem, observe que a Escritura deixa claro que eu não preciso mais guardar sábado e nem deixar de comer carne de porco ou de algum outro animal. Vai depender da questão pessoal de cada um, se tem condições, saúde, interesse, gosto para comer ou não. A Escritura deixa isso muito claro e muito aberto. Quem tiver gosto e condições, sentir bem de comer carne, coma. Quem não tiver essa condição, esse gosto, coma verdura, coma legumes. Como está também aos Colossenses 2, versículo 16. Que ninguém mais os critique pelos dias de festa, pelo dia de lua, pelos sábados, pelo comer, pelo beber e assim por diante.
Note bem que a Escritura é muito clara, não fica dúvida. Mas é preciso tu, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, obreiro, pregador, pastor, todos nós, todos, seja os que estão à frente ensinando e pregando, ou seja, alguém que está caminhando junto, precisamos ter o conhecimento da Escritura, o conhecimento próprio, conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque é só com conhecimento próprio, tu conhecer e saber o que está e o que não está escrito. O que é a velha aliança e o que é a nova aliança. O que significa isso verdadeiramente na Escritura. Só assim tu poderá seguir em frente, sem ser enganado, sem ser manipulado, e poderá ajudar a muitas outras pessoas, da sua parentela, da sua vizinhança, da congregação, onde nós estivermos congregando e assim por diante. Precisamos conhecer a Escritura, conhecer o Evangelho de Cristo, conhecimento próprio, para aí então podermos ensinar, pregar, seguir em frente, sem dúvida, sem manipulação e sem enganação. Como está escrito, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que o obreiro, aquele que ensina, que prega, o que é pastor, o que está na posição de ensinar e de pregar, ele não pode ser neófito. O que significa isso? Uma pessoa despreparada, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que vai falar, ensinar sobre o que falaram para ele, sem ter o conhecimento próprio. Isso é um neófito. Uma pessoa despreparada. Ele tem só o título de pastor, de pregador, de obreiro, de missionário, de apóstolo, bispo e assim por diante. Mas sem o conhecimento próprio não vai adiantar, porque ele não vai ter a aprovação de Deus. Ele não vai ter capacidade para ensinar, pregar a palavra da verdade e poder ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da salvação, que é unicamente através de Cristo, através do Evangelho bendito de Cristo, ao qual o centro é Cristo, e a nossa pregação, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica, Ele no centro, a salvação em Cristo no centro, o arrependimento do pecado, a confissão publicamente, o arrependimento e o confessar e receber Cristo como Salvador e andar então e se esforçar para viver de acordo com o Evangelho de Cristo, escrito pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim está escrito na Escritura Sagrada, e este é o projeto da salvação através de Cristo Jesus. Seguindo em diante e terminando esse tópico, então, fica claro que não é preciso guardar sábado, porque todos os dias é santo diante de Deus. Todos os dias está claro e transparente na Escritura que após a nova aliança não é preciso guardar sábado, é preciso sim guardar-se da hipocrisia, do engano, da mentira, do roubo, do adultério, da enganação e assim por diante. Mas não se preocupar com o sábado, domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. E tampouco a questão de comida. Cada um tem a sua liberdade de acordo com a sua capacidade e a sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda procurei a possibilidade de salvação em uma outra denominação, buscando, investigando e conferindo na Escritura. E talvez seja a sua situação, tu que me ouve agora, aqui nesta praça, independente se está ouvindo mais perto, se tu está mais de longe, quem está rindo ou não, quem está com expressão, às vezes me achando louco, maluco, às vezes achando algo inútil. Mas observe bem, não é a questão de estar louco ou não, é uma questão de obedecer ou não o ID de Cristo. É preciso falar, é preciso pregar, é preciso anunciar. E todos nós que aceitamos ser obreiros, pregadores, pastores, nós temos esse dever. Não é questão de querer ou não, de ser bonito ou não, de parecer que está louco ou não. É a questão de obediência ao ID de Cristo. Por isso estou aqui e outros companheiros nos apoiando conosco
e fazendo a sua parte aqui e em outros lugares do planeta Terra. Mas observe, talvez já foi a sua indagação ou ainda é sobre esse tema: salvação, como alcançá-la. Ainda outra denominação religiosa me disse que para me encontrar salvação, para me alcançar, era simples e fácil. Observe bem. E a liderança ali me disse que era somente que eu parasse de usar barba, não deixasse mais a minha barba no rosto. E que a minha mulher não usasse calça comprida. E que eu parasse de tomar vinho. Essa pessoa sabia que eu apreciava um bom vinho. Mas observe e note, no primeiro ponto dessa denominação religiosa, em nenhum momento colocou Cristo no centro. Em nenhum momento falou acerca do Evangelho que está escrito no Evangelho. Em nenhum momento falou comigo sobre o que está escrito aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O nascer de novo, como Cristo disse a Nicodemos, nada disso. Do nascer de novo e da nova criatura, que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, era hipócrita não é mais, era adúltero ou adúltera não é mais, era corrupto misturado com toda a horda de político corrupto não é mais. Agora é nova criatura, é uma pessoa que algo diferente será notado na sua vida. Não será uma pessoa que dará prejuízo para a sociedade, uma pessoa que dará danos a seu semelhante, às pessoas do seu convívio e assim por diante. Não fazer isso para receber a salvação, porque não é por obras, está escrito, não é por obras para que ninguém se glorie. É unicamente por graça, é dom de Deus. E graça significa favor não merecido. Mas quem é salvo, um homem e mulher, que tem a certeza da sua salvação na pessoa bendita de Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, algo diferente na sua vida, na vida dele, na vida dela, acontece. Independente da posição que ocupa na sociedade ou na congregação. Não importa se é membro com destaque ou não, se é obreiro com destaque ou não, se é pastor, pregador, missionária ou qualquer outro título que possa ostentar. Algo diferente acontece. As pessoas podem confiar na palavra dele, na palavra dela. É sim, sim, não, não, como Cristo disse. Se dizer que é sim, pode confiar que é. Se dizer que é não, é não. A palavra vale. Mesmo com dano seu, com prejuízo, como está escrito, não volta atrás. É uma palavra clara. Faz negócio, tu pode ter certeza que vai cumprir. Compras, pode ter certeza que vai pagar. Entre tantas e tantas outras áreas. Sincero, sincera. Isso faz parte do novo nascimento. Mas observe bem. Não poder usar barba. E eu fui para a Escritura, então. E encontrei na Escritura, no Salmo, dizendo que o óleo precioso, o óleo da unção, não que o óleo tenha uma unção particular e pessoal, como os enganadores do nosso tempo, principalmente os que estão na TV, entre outros lugares, vendendo olhinho ungido, água do Jordão, terra do Monte Sinai, até meia ungida, um descaramento, a cara de pau, um falso líder, falso apóstolo desse tempo, desse evangelho anátema, vendendo meia ungida, toalhinha ungida, redinha ungida e assim por diante. Tudo idolatria modernizada, tudo engano de Belial. Quem pratica, vende ou segue esses falsos enganadores e a idolatria não tem parte com Deus, porque a idolatria sempre foi e sempre será pecado e abominação diante de Deus. Mas observe bem, usar barba, o óleo precioso, como está escrito no Salmo, desce sobre a barba e a barba de Arão.
já fica muito claro. Uma pessoa na Escritura Sagrada, servo de Deus, usando barba. Nem precisa lembrar dos israelitas, o povo da primeira promessa através de Abraão, o povo escolhido num primeiro momento. Até hoje, quem vai em Israel, quem acompanha, ou se tu quiser pode acessar a internet e olhar, tu vai ver os israelitas usando barba. Observe claramente a Escritura dizendo uma coisa e a liderança religiosa, que muitas delas, desviadas do Evangelho de Cristo, desviadas da Escritura Sagrada, seguindo os erros e repetindo os erros da religião da maioria, estão levando muitos ao engano. Outra questão, mulher, a sua esposa não pode usar calça comprida. E na Escritura Sagrada, o ensinamento que tem nesse sentido é que a roupa do homem, da mulher, de um servo, de uma serva de Deus, seja uma roupa decente, seja uma roupa de quem tem decência, responsabilidade, brio, que tenha vergonha na cara, que tenha seriedade, que não seja uma roupa sensual. A roupa que é contra os princípios de Deus, que ofende os princípios de Deus, é uma roupa imoral, uma roupa sensual, uma roupa que mostra um espírito diabólico mais conhecido como pombagira. Que é esse espírito de pombagira na prática, na vida do homem e da mulher? Sensualidade. Se a sua roupa, meu irmão, minha irmã, se alguém que está me ouvindo agora é uma roupa sensual, então precisa mudar, precisa se adaptar. Agora, o modelo é um problema seu com seu marido, com a sua esposa, é uma questão pessoal de cada um, com seu pai, com a sua mãe, se tu for menor de idade, se tu viver na dependência dos seus pais e assim por diante. Agora, se tu vai usar calça, vestido ou roupão, isso é uma questão pessoal de cada um, desde que seja uma roupa decente. Se é uma roupa decente, uma roupa de quem tem moral, uma roupa que você pode apresentar em qualquer espaço familiar, em qualquer espaço, e não será uma roupa imoral e que mostra sensualidade, não tem nenhum problema diante da Escritura. Agora, pense uma liderança religiosa, tem que estipular o modelo da sua roupa, você vai usar A, B ou C. Eu devo deixar muito claro aqui, confessar isso publicamente e deixar registrado nesta gravação que estará rodando o mundo através da internet, que se dependesse de mim pessoalmente, é claro, eu gostaria, seria interessante se todos nós, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, nós tivéssemos punho, definição, coragem, propósito, amor pela causa, de ter para nós claro um ensino, claro e eficiente, de uma maneira que todos tivessem clareza de uma roupa decente para usar, tanto para homem quanto para mulher. É um gosto meu pessoal, se fosse possível, mas, infelizmente, nós perdemos isso para Belial ao longo do tempo. Nós deixamos isso escapar. Agora, a maneira que cada um vai usar independe de dizer que está na Escritura no sentido do modelo, porque é até uma questão de regra de cada nação. Existem nações como, por exemplo, na Escócia, que é natural, é normal um homem usar saia. É natural, ninguém lá vai se espantar com isso. Agora, tem um modelo de saia, tem um modelo próprio, é um modelo decente, é um modelo sério. Não é do estilo de homossexual, não é do estilo sensual, não é o estilo que vai ser depravado, que vai afrontar, que vai ofender as pessoas que têm seriedade, vergonha na cara e assim por diante. Da mesma maneira, para as roupas das mulheres, existem nações que a mulher não pode mostrar nem o seu rosto. Existem nações que o homem usa o vestido. Existem nações que têm o seu estilo próprio. Agora, diante da Escritura Sagrada, o que nós podemos dizer com segurança, com clareza, é que a roupa para o homem, para a mulher,
que tem compromisso com Deus, que tem vergonha na cara, que é sério, que é séria, é uma roupa decente, uma roupa que não mostra sensualidade. Avançando, vamos seguir em frente. Um outro ponto que essa liderança religiosa me disse na ocasião, nessa época, que eu não tomasse vinho, que assim fazendo, então, seguindo esses preceitos, não usar barba, minha mulher não usar calça comprida, eu não tomar vinho, eu estaria salvo, era só seguir o ritmo deles, acompanhar ali e tal, estava tudo bem, e assim por diante. Agora observe bem, eu fui conferir na Escritura Sagrada também essa questão, e confira aí, no livro de Deus, na sua Bíblia Sagrada, no Evangelho escrito pelo evangelista João, no capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 10. Tu vai encontrar o nosso Salvador, o Salvador do mundo, numa festa de casamento. E naquela festa de casamento acabou o vinho. Então foram falar com ele. E ele transforma água em vinho. E dá vinho para o povo. Observe e tenha isso muito claro. Se fosse pecado, o Salvador daria vinho para o povo, para condenar o povo? Note bem o que dizem e o que está escrito. Note com clareza. Observe claramente. Ele transforma água em vinho, não é água em refrigerante. Ele não transformou água em refrigerante. Não está escrito refrigerante. Está escrito água em vinho. E observe que ele dá vinho ao povo para a festa continuar. E então, no final, o provador do vinho diz no final que aquele vinho que ele transformou, o vinho do milagre, era o melhor vinho da festa. E na cultura do povo israelita, até os dias de hoje, é normal, é a regra, servir o melhor vinho primeiro. E depois, no final, serviu o vinho de menor qualidade. Mas eles não sabiam que o vinho que foi servido no início da festa era o melhor que eles tinham humanamente. Porém, o que Cristo transformou a água em vinho e foi servido a todos, era ainda superior ao melhor vinho que a humanidade poderia produzir. Então observe claramente que Cristo deu vinho. E observe com clareza, uma coisa é o que a Escritura fala sobre embriagar-se. Outra coisa é tomar o vinho de maneira responsável, de maneira cautelosa, de maneira que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, em um primeiro momento, o povo da promessa, através de Abraão, até os dias de hoje, eles continuam fazendo o uso do vinho. E eu pergunto, o povo de Israel será condenado? O povo de Israel será lançado fora? Deus voltará atrás na sua palavra o que falou a Abraão? Não, não, porque ele não é contraditório, ele não volta atrás, ele não é homem para que minta, ele não é homem para que volte atrás. A palavra dele vale e a palavra dele é permanente de acordo como ela foi dita e escrita na Escritura Sagrada. Observe bem também um ponto. Uma coisa é a pessoa ser beberrão. Beberrão vai contra a Escritura Sagrada. Mas aquele que tem o seu controle, o seu domínio próprio, como por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele bebia, ele tomava vinho. Tanto é que uma das passagens mais conhecidas, tu pode ler a história de Davi com Urias, e vai ficar claro que ali eles tomaram vinho. Tu pode observar desde o início da Escritura Sagrada até o final dela, no Novo Testamento, tu vai encontrar homens, mulheres, pessoas servas de Deus fiéis, tomando e fazendo uso do vinho, de maneira moderada, responsável. Porque quando se embebeda, quando se entrega ao vinho, aí há consequências, há prejuízo. A Escritura também mostra isso, porque Deus não escondeu nada. Deus não é como nós que tentamos esconder alguma coisa. Ele mostra tudo, o que dá certo, o que dá errado, para nos ensinar e nos mostrar. Se tu seguir o que eu orientar da maneira que eu orientar, da maneira que está na minha palavra, na Escritura Sagrada, tu vai ser bem sucedido. Aqui o exemplo.
Se tu agora seguir contrariamente e se entregar ao erro, aqui tu vai ver também a consequência. Então observe bem, tu vai encontrar também o apóstolo Paulo, o maior apóstolo no sentido de trabalho missionário, fundador de muitas congregações no sentido do trabalho inicial e da pregação do evangelho e da obra missionária. O maior apóstolo nesse sentido. Ele também tu vai encontrar orientando e dizendo a Timóteo, para Timóteo tomar vinho, porque era bom para o estômago. De maneira moderada, de maneira que não vai te atrapalhar no seu dia a dia, que não vai fazer você perder o seu dia de trabalho, que não vai te fazer perder o controle. Tenha isso muito claro. Agora, há pessoas que não têm o domínio próprio. Há pessoas que não desenvolveram esta área da sua vida. E eles não podem, é verdade, eles não podem tomar nenhum cálice. Sabe por quê? Porque essas pessoas, por não ter desenvolvido o domínio próprio, por não ter buscado da parte de Deus, por não ter educado o seu corpo, não ter disciplinado a si mesmo, eles não podem nem uma pequena quantidade. Sabe por quê? Porque depois eles serão tentados a perder o dia de trabalho, a ir para as praças, ficarem caídos ali, a não cumprir os seus compromissos e depois dizer que a culpa é do vinho. Esses não podem nenhum cálice, sabe por quê? Porque não desenvolveram o domínio próprio, não têm disciplina e estão sem o seu controle. Esses não podem de maneira nenhuma. Agora observe bem, eu não posso, como pregador da Escritura, como conhecedor da Escritura, como está escrito, como realmente aconteceu e está na Escritura, eu mandar alguém para o inferno, ou eu tirar do caminho da salvação, melhor dizendo, porque eu não tenho autoridade para mandar ninguém para o inferno e nem para o céu. Posso mostrar o caminho da salvação, Cristo, o único Salvador, o Messias, o Salvador do mundo. E posso mostrar o caminho do inferno também, que é a desobediência aos princípios de Deus, contido no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. É importante repetir e que isso fique memorizado na minha e na sua mente sempre. Agora observe bem, eu não posso condenar uma pessoa por isso, como muitos, se dependesse de liderança religiosa humana, foram condenados e jogados fora por causa disso. Agora eu quero que tu reflita comigo, partindo para a conclusão desta pregação. Observe bem, olhe bem aqui para a minha face. Muitos, eu conheço, ninguém me contou, eu conheço, muitos e muitos. Note bem aqui, faz uma análise da sua vida e das questões que tu já passou, e a sua vida diante de Deus, e o que está escrito, confira. Também não acredite só no que eu estou falando, confira na Escritura, veja, tenha o seu conhecimento próprio, para tu saber o que está escrito e o que te falaram, o que te contaram. Eu estou te dizendo e contando o meu testemunho próprio. Muitas religiões me enganaram. Muitas lideranças comprometidas com a palavra de Deus me enganaram. E eu senti sofrimento, eu senti peso, cansaço, eu senti oprimido. Mas um dia eu me deparei com o que está escrito em Mateus 11 e versículo 28, quando Cristo exclama e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome bendito de Cristo, o único Salvador do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Note bem, me enganaram durante muitos anos, porque eu seguia o que me contaram. Eu não conferia na Escritura, eu não tinha o meu conhecimento próprio. Eu seguia o que a liderança religiosa me falava, sem conferir. Eu pegava um versículo isolado, como eles gostam de dizer, e eu fechava o livro de Deus e não conferia todo o contexto, eu não lia todo o contexto, eu analisava só o que me diziam. E assim muitos ainda estão enganados, seguindo a Maria. Muitos estão enganados, indo para o inferno, seguindo mediador feito de barro, de pedra. Muitos estão indo para o inferno, enganados, pensando que tem que obedecer e seguir Velho Testamento como regra de fé e vida. E ninguém conseguiu obedecer Velho Testamento no sentido de lei, a não ser Cristo. Ninguém. Imagine depois as pessoas pensando que vai para o inferno porque come carne de porco. Oh Deus, ajudai a esse povo, abri a mente, ajudai-nos e levante mais homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com coragem de pregar, não só dentro do templo, mas pregar nas praças, pregar
em todos os lugares, colocar na internet, colocar em todos os lugares para que ouçam, para que percebam, para que vejam a sua palavra como ela é, que distribua gratuitamente os CDs e DVDs da sua mensagem, da palavra de Deus. Não venda, não seja mercenário, não seja um usurpador, não seja um cão guloso, como está em Isaías 56:11. Não seja um mercenário, como está em João capítulo 10, mas seja alguém comprometido com a sua palavra verdadeiramente, um obreiro, um pregador, um pastor. Todos nós sejamos comprometidos com a sua palavra e tenhamos amor pelas almas e que nós façamos o trabalho de graça como nós recebemos. Está em Mateus 10, versículo 8, parte B. De graça recebeste, de graça dai. É assim que está escrito para todos nós fazermos a nossa missão aqui, enquanto pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo, sem enganação, sem querer vender, sem querer manipular e dizer algo que não confere na Escritura Sagrada, atando fardos pesados e colocando sobre as pessoas para elas carregarem, e muitos desses não querem mover nem com o dedo, como Cristo disse, condenando e reprovando os hipócritas religiosos da época, mas pregando verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu fardo que é leve. Aleluia, louvado seja o nome de Cristo, nosso único Salvador. Observe bem, eu conheço muitas pessoas, eles não tomam vinho, é verdade. Eles podem bater no peito e dizer, eu não tomo vinho. E sim, não toma, mas é hipócrita. Não toma vinho, mas são mentirosos. Eu conheço muitos e muitos no nosso meio. Tem título de obreiro, tem título de pregador, tem título de missionária, tem título de pastor, tem título de mais destacado na humanidade e entre nós, mas são infiltrados, como diz a Escritura, joio, lobo vestido de ovelha. São enganadores, não bebe vinho, mas é adúltero, vive em adultério. Ele e ela vivendo em adultério, enganando e posando de fariseu, posando com máscara de engano. Não bebe vinho, é verdade, mas trata o seu cônjuge como lixo. Eu conheço muitos. Não toma vinho, é verdade, mas trata o seu cônjuge como lixo. Ela trata o marido com casca e tudo. Agrada mais os de fora do que o seu esposo. Trata bem os de fora, mas não trata bem o seu esposo. Conheço também maridos. Não bebe vinho, é verdade, mas trata a sua esposa como se fosse um lixo, como se fosse um animal imprestável. Xinga, trata como se fosse alguém que não tem nenhum valor, mesmo sabendo que está escrito na Escritura. Não é assim. E eles vestem uma máscara. Não toma vinho, é verdade, mas trata a sua família como se fosse lixo. Tem mais tempo para futebol e novela do que a sua família. Tem mais tempo para as coisas inúteis e banais do mundo do que para estar com seu filho, com seu pai, para estar com a sua esposa, com o seu marido, para ter um particular com Deus, como está em Mateus 6, versículo 6, como está em Jeremias 33, versículo 3. Não, eles não têm tempo para isso. Eles não podem fazer isso porque eles são santões. Eles vivem uma vida de máscara, de enganação. E engana somente aqueles que não conhecem a Escritura, os que não têm comunhão com Deus, os que não têm comunhão com o Espírito. Porque todos os que têm não ficam enganados e sabem quem é e quem não é. Pelos frutos, como está escrito, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 20, pelos frutos os conhecereis. Observe ainda mais, note bem, olhe bem aqui para mim, e observe e confira aí na sua Escritura. Está escrito em Mateus, capítulo 23, entre várias e várias outras passagens, Cristo condenou algumas coisas e reprovou mais do que outras, porque eram as que precisam ser mais falado em nossos dias. O que mais Cristo condenou, o que mais o Salvador do mundo mostrou e está na Escritura, dizendo que é mais condenável diante de Deus. Isso nós temos que falar mais. E o que ele disse menos, nós devemos falar menos. E o que ele não disse nada, nós não devemos falar nada. Deixa com ele. Ele é que sabe, ele é que me conhece, ele é que te conhece, ele é que sabe tratar com o ser humano. Então vamos falar do que ele falou mais, falar mais. Observe bem, eu conheço pessoas, não toma vinho, é verdade, porém é ladrão. Não toma vinho, mas é aliançado com um político corrupto. O político pode ser
já condenado até pela justiça falha humana, mas condenado como pedófilo, como mafioso. Mas esses enganadores que estão no nosso meio não toma vinho, mas é aliançado com esse político corrupto, e quando tem a oportunidade de roubar, rouba. Em qualquer lugar que ele estiver, se tiver uma chance de roubar, ele aliança com os ladrões e rouba. Mas dá uma de santão, dá uma que é melhor do que os outros. Não toma vinho, mas é ladrão. Olha, observe bem, o que é mais importante diante de Deus. Observe, Cristo condenou a mentira e o engano cerca de 32 vezes. Observe todos os nossos companheiros, pregadores e pastores, quantos estão ensinando, pregando e batendo nessa tecla acerca da mentira e do engano. Tem muitos no nosso meio, mentirosos, enganadores, caluniadores. Observe bem, Cristo condenou cerca de 8 vezes o adultério. Observe quanto está sendo ensinado, pregado e batido nessa tecla acerca de viver em adultério. E o quanto tem de adultério abafado e escondido no nosso meio, dependendo de quem é, pode falar e trazer à tona, mas dependendo de quem é, dependendo da posição que ocupa, esse não pode falar, esse não pode mexer, ele é grandão, ela é grandona, a renda dele é muito grande, nós não podemos mexer, nós não podemos tocar. Naquele dia do acerto de conta diante do Todo-Poderoso, esses enganos virão à tona, essas máscaras vão cair e ninguém vai poder mais enganar e manipular as pessoas que não conhecem a Escritura Sagrada. Observe bem, ainda tem algo que Cristo condenou ainda mais, a hipocrisia. Ele condenou cerca de 118 vezes. Tem gente que não toma vinho, mas é hipócrita, mentiroso, adúltero, ladrão, enganador. Observe bem o que é mais importante, falar, pregar e ensinar o que Cristo ensinou e pregou e disse que é pecado e que é reprovado, ou ficar criando regra, doutrina de homens enganadoras para manipular o povo, para agradar um pequeno grupo e para fazer de conta que está levando uma vida santa e diferente. Então, concluindo esta pregação, observe bem, tenha muito claro na sua vida o que é mais importante diante de Deus. O que é mais importante para conquistar a salvação, para alcançar a salvação. Não é uso e costume humano inventado por homens. Não é. Não é questões que nós possamos fazer para aparecer e usar uma máscara de santão ou de santão, de santona. Não é. Não é. Salvação é dom de Deus. Salvação é por graça e misericórdia. Agora, através de Cristo, unicamente através dele, devemos confessar que somos pecadores, miseráveis, limitados e perdidos sem ele. Mas através de Cristo, após reconhecer que somos pecadores, após confessarmos que somos limitados e que dependemos dele, confessarmos publicamente que recebemos ele como nosso único e suficiente Salvador. Assim fazendo, seguindo o que está escrito no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, como os apóstolos ensinaram e pregaram o Evangelho, como todos os homens e mulheres sérios do nosso tempo, pregadores e pastores sérios, comprometidos com Deus, que têm amor pelas almas, que são sérios, que têm compromisso com a palavra de Cristo. Eles também estão pregando e vão continuar pregando, ensinando como regra de fé e vida o Evangelho de Cristo. Não precisa nada mais do que isso. É o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é suficiente. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de outros para ajudar. Ele é suficiente. Louvado seja o nome bendito de Cristo Jesus. Então, salvação, para alcançá-la, é preciso, todos nós, reconhecermos que somos pecador, confessar publicamente que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e andar, lutar, para viver cada dia, nos adaptando, obedecendo o Evangelho de Cristo. Cada dia mais, cada dia mais. Não para sermos salvos por obras, porque não é por obras, é dom de Deus. Mas uma pessoa salva, um homem salvo, uma mulher salva, há transformação na sua vida. E por gratidão a Deus, ele então agora é novo, tem um novo nascimento na vida dele e dela. E ele e ela passam a viver por gratidão,
porque vai seguir o Evangelho de Cristo uma nova criatura. E os seus frutos, as suas obras, serão diferenciadas da sociedade longe de Deus, da religião longe de Deus. Por quê? Porque agora é um novo ser humano, uma nova criatura em Cristo Jesus, e vai viver não segundo a lei dos homens feitas por políticos, mas segundo a palavra de Cristo, do Evangelho, e assim sucessivamente. Concluindo, resumindo esta pregação, observe bem, olhe bem aqui para mim. Quer ser salvo, quer alcançar salvação, receba agora, nesta hora, o Senhor, Cristo, o único Salvador da humanidade. Se quiser, pode vir aqui agora, estarei orando por ti. Agora, nesse momento, pode chegar aqui. Se não, pode fazer também em particular. Talvez está constrangido aqui em praça pública. Mas tu pode fazer também em particular o seu compromisso com Deus, e após fazer esse compromisso com Deus em particular, confessar publicamente. Falar com todos que tu conhecer. E procure uma congregação onde tenha um companheiro nosso, pregador, pastor, sério, comprometido com o Evangelho de Cristo, que vai pregar e ensinar. Observe lá e confira na Escritura, na Bíblia Sagrada que tu tem. Se tu não tiver, fale comigo, eu vou ajudar tu a conseguir uma. Se tu não tiver condições de comprar, eu vou doar uma para ti. Observe bem, é fundamental que tu confira antes de se membrar numa congregação, se lá é ensinado o que está na Escritura Sagrada, como regra de fé e vida, o Evangelho de Cristo. Se lá é sério o ensino e a prática. Se lá o que está pregando e ensinando vive o que prega. Observe bem, eu quero bem dizer a Deus e glorificar ao nome do Senhor, pela vida de um dos meus mentores, pastor Valdiron Alves, que é ele e a sua esposa. Eu estou acompanhando há alguns anos, um homem sério, uma mulher séria, a esposa dele. E pense num casal que tem lutado cotidianamente para cumprir a sua palavra pregada, como prega a palavra de Deus e vivido. Pense alguém que mesmo estando na liderança, não tem preguiça de levantar cedo, tem o seu compromisso sincero, participa do círculo de oração, visita pobre e rico, trata de maneira igual a todos. Louvado seja Deus por ter colocado na minha vida este servo dele, que tem me ajudado no sentido de exemplo, de bom exemplo. Que Deus o guarde nessa palavra da perseverança, firme na palavra do Evangelho, até o nosso encontro com Cristo. Deus seja louvado pela vida do servo dele, pastor Valdiron Alves, esse servo de Deus que tem sido em nossos dias um remanescente, ele e a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, todos os nossos companheiros, meus colegas, companheiros de batalha, pastores, pregadores, vamos em frente pregando a palavra da verdade, como ela é, verdadeira e clara, segundo está na Escritura. Não vamos pregar o que a religião inventou. Não vamos deixar de pregar o que está na Escritura que a religião quer esconder. Vamos pregar sempre. Doa em quem doer. Quer ouça, quer deixe de ouvir, como profetizou o profeta Ezequiel no capítulo 3. Como está escrito, e Cristo disse, ide e pregai o Evangelho. Como está escrito, Cristo diz, Mateus capítulo 10, aquele que perseverar até o fim. Vamos em frente pregando a palavra da verdade. Que Deus em Cristo possa alcançar mais e mais a tua vida, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Salvação em Cristo. Não é possível através de nenhuma religião, nem através de outro mediador. Só através de Cristo e através da graça de Deus. Querendo nos contactar, querendo entrar em contato conosco, depois desse momento, tu pode nos encontrar através do telefone 62-8162-2440 e também na nossa página na internet,
Estamos ali no Bom Combate, anunciando a palavra da verdade, a palavra de Cristo, ali compartilhando vídeos, pregações, estudos bíblicos, tudo que confere com o Evangelho de Cristo, conforme está escrito. É só tu entrar na comunidade O Grito da Meia-Noite. E ali na comunidade O Grito da Meia-Noite, tu vai encontrar a nossa página. O nome da página é Pregador Lindomar Santos e Missionária Márcia Meire. Nos adicione, faz contato, liga para nós e nós estaremos juntos, unindo forças para cumprir o ID de Cristo e trocando ajuda na medida do possível. E o que não for possível a nós vamos buscar da parte de Deus e Ele é poderoso para prover e nos orientar sobre o melhor que nós podemos fazer um pelos outros, hoje e sempre. Amém e amém.